Eu sou o Vitor Casagrande, professor de bandolim aqui da Escola de Choro de São Paulo, e essa é a quarta videoaula do nível bandolim intermediário para a música Flamengo, do compositor Bonfilho de Oliveira. Se vocês ainda não assistiram as videoaulas 1, 2 e 3 que eu fiz sobre essa música, é fundamental que vocês assistam, porque o que eu vou falar na videoaula de hoje é embasado no que eu já falei nessas outras videoaulas. Então, para vocês terem acesso a essas 3 videoaulas que fazem parte do curso online da Escola de Choro de São Paulo, é só vocês clicarem aqui nesse link que está na descrição do vídeo. Lá, além das videoaulas de bandolim do nível intermediário e avançado, vocês vão ter as videoaulas de violão, de cavaquinho, de pandeiro, de flauta e de clarinete, todas no nível intermediário e avançado. Então é um material muito legal, vale muito a pena vocês acessarem, estudarem conosco e compartilharem com quem vocês acham que é interessante, para que a gente cada vez mais consiga levar essa música tão importante para mais pessoas. Eu queria aproveitar para convidar vocês também para acessarem os podcasts da Escola de Choro de São Paulo. Os podcasts Nó na Garganta, que estão no Spotify e no YouTube. É só você procurar nessas plataformas por esses podcasts. São maravilhosos, estão sendo feitos pelo nosso professor de flauta Henrique Menezes, ele que está comandando, e é um trabalho lindo que traz muitas novidades, muita coisa interessante sobre a música brasileira, informações importantíssimas sobre a formação do choro, sobre a formação do samba e de gêneros tão ricos, tão importantes da nossa cultura, e traz também uma série com entrevistas que está imperdível. Ele já entrevistou a Sheina Barros, já entrevistou a Roberta Valente na série Mulheres no Choro, já entrevistou o Bira Araújo também, flautista. Então tá muito legal, vale muito a pena que vocês assistam esse podcast, que vocês escutem e compartilhem com os amigos também, espalhem esse material por aí. Feita essa introdução, vamos embora para a aula, que hoje tem o Flamengo na íntegra aqui. Mas antes de ir para a melodia, como já é de costume, eu vou começar com um exercício, para a gente aquecer os dedos. E esse exercício vai ser uma variação daquele exercício que a gente já tinha feito na última aula, que a gente veio com o cromatismo até a casa 4. Então eu vou demonstrar novamente, como a gente fez na última aula, e vou acrescentar mais 2 notas. A gente tinha feito assim. Agora, vocês vão seguir. E depois volta. Sempre começando com a palhetada para baixo, depois começando com a palhetada para cima. As notas vão ser Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Sol bemol, Fá, Mi bemol, Ré. Sempre uma nota depois da outra, sem nenhum intervalo de casas no meio delas. Depois que vocês já estiverem andando com esse exercício, conseguindo fazer na velocidade de 50 bpm, vocês podem acelerar um pouco, se já tiverem com fluência, e vão acrescentando mais notas, assim como vocês fizeram no exercício anterior também. Então, com 2 notas. Depois com 3 notas. E depois com 4 notas. É importante que vocês sempre mantenham a palhetada alternada e comecem o exercício uma vez com a palhetada para baixo e depois repitam o mesmo exercício começando com a palhetada para cima,
para que vocês tenham essa qualidade de poder tocar com a palheta independente do sentido que ela venha. Porque às vezes numa determinada frase a gente não consegue começar com a palheta sempre no mesmo sentido. Então é importante que a gente consiga tocar independente do sentido que esteja palhetada. Agora, depois desse aquecimento breve, vamos lá para o Flamengo. Hoje eu vou contar com uma participação especial aqui dos meus amigos Jean Correia, Henrique Araújo e Rafael Toledo, professores aqui da Escola de Choro, que fizeram os playbacks das músicas que a gente vai apresentar para vocês. Então eu vou mostrar aqui para vocês o playback do Flamengo. Eu vou tocar o bandolim em cima do playback, tocando as 3 partes que a gente já estudou, para mostrar para vocês como que vai soar essas 3 partes juntas em cima da música. Lembrando que a gravação que a gente utilizou de base, principalmente para a melodia, foi a gravação do Jacó do bandolim. Vocês vão notar que se vocês escutarem a forma que eu vou tocar e a gravação do Jacó, vai haver algumas pequenas diferenças, principalmente na questão dos efeitos. O Jacó fez alguns ornamentos nessa gravação que por enquanto eu não estou trabalhando com vocês. A gente está tocando só as notas e está tentando manter a sonoridade o mais limpa possível, com as notas o mais ligadas uma na outra possível. Então, se vocês notarem essa diferença, é por conta disso. Por enquanto vamos manter dessa forma, nos preocupando com a sonoridade, né, e em tirar um som para fora do bandolim, assim. Um som que não soe staccato e um som gordo, um som que tenha presença. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. 2, 1, meio.
Flamengo todinho, as 3 partes, né? Soando no formato que ele foi composto. Então, AA, BB, A, CC, A. Se vocês notarem também na gravação do Jacó do Bandolim, ele toca apenas uma vez a segunda parte. Mas é bem comum que a gente toque 2 vezes cada parte, né? Sempre voltando na parte A uma vez. É o formato mais comum do rondó. Provavelmente o Jacó gravou dessa forma por conta do espaço no disco. Naquela época tinha um espaço limitado, então a música não podia ficar muito grande. Tinha uma minutagem específica para ser gravado. Então a gente aqui nesse playback a gente mantém essas duas vezes cada parte, que é como essa música é tocada comumente nas rodas de choro por aí. Então se atentem mais uma vez às notas da melodia, à acentuação que eu estou dando. Como eu falei, eu estou tocando essa melodia de uma forma bem simples, tentando fazer o mínimo de efeito possível, tentando valorizar as notas e tocar ela com o som mais ligado possível, evitar aquele som staccato, a não ser que eu queira aquele som em uma determinada passagem, mas no geral tentar manter o som o mais ligado possível. Eu acho que isso é muito importante para que a gente cada vez mais vá criando um som de bandolim que seja agradável para nós e para os ouvintes também. Então, estudem essa melodia em mais essa última aula, que eu acredito que já deve estar ficando muito bom. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o acompanhamento do Flamengo de ponta a ponta, né? É interessante que a gente já comentou sobre o acompanhamento, a parte A e B sendo machixe e a parte C sendo choro sambado. Vocês vão notar aqui agora que eu vou gravar esse acompanhamento e não vai ter solo, né? Eu tenho aqui a base de cavaquinho, violão e pandeiro e eu vou gravar aqui me inspirando no cavaquinho, tentando imitar a célula rítmica que o cavaquinho está fazendo. Então a gente pode fazer isso no bandolim, né? Fazer o bandolim funcionar marcando essa célula rítmica da mesma forma que o cavaquinho. E é dessa forma que eu aconselho que vocês estudem agora, nesse momento, que vocês ainda estão descobrindo o braço do instrumento e entendendo como que os acordes são montados. Como eu já disse, mais para frente a gente vai explorar um acompanhamento um pouco diferente, com menos notas e com alguns desenhos melódicos no acompanhamento, né, para que ele ocupe um outro espaço que não o do cavaquinho. Mas por enquanto eu acho bem importante que a gente assimile essa rítmica feita pelo cavaquinho. Inclusive indico a vocês que assistam às videoaulas do Henrique, do nosso professor de cavaquinho, para que vocês entendam como que ele pensa o acompanhamento, né? E cruzem com a forma que eu ensinei para vocês, que é sempre bom a gente pegar informação extra, né? E pegar inspiração de outros músicos também. Então eu vou mostrar aqui para vocês como que vai soar o acompanhamento das 3 partes juntas. Lembrando que não tem a melodia, então vocês vão ouvir só a base. 2, 1, meio.
acompanhamento do Flamengo como um todo, as 3 partes juntas. E vocês podem notar que eu fiz o acompanhamento de forma bem simples também, tentando manter a célula rítmica durante a música toda, para que vocês aos poucos comecem a internalizar esses ritmos e fazerem esses ritmos de uma forma mais fluida, sem precisar ficar pensando muito e sem se preocupar com variações por enquanto também. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessas 4 videoaulas sobre a música Flamengo e eu desejo a vocês bons estudos e nós nos vemos nas próximas videoaulas de outra música. Qual será, hein? Até lá!